Olá, amores lindos! Que saudade que eu estava de vocês! Tia Nicari hoje veio falar sobre grandezas e medidas, que é o assunto que nós estamos estudando, né? O conteúdo que nós estamos estudando em matemática. Vamos lá conhecer os meios que nós podemos utilizar para medir? Temos aí, segundo ano, 4 exemplos de meios que nós utilizamos para medir, que pode ser a régua, que pode ser a trena, para quem não conhece, a fita métrica, um metro articulado. Então, a tia Nicari apresenta aí para vocês 4 tipos de objetos que nós geralmente utilizamos para medir qualquer coisa que nós precisamos, não é isso? Quando nós falamos de grandeza, segundo ano, nós estamos falando que ela é tudo o que pode ser medido, né? É tudo que pode ser medido. A questão do comprimento, a questão do tempo, da força, da massa, da velocidade, entre outros. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Pode ser representado por um número ou por uma unidade. As grandezas, bem como suas medidas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Todos os dias a gente precisa ter noção do que é grandeza, ou até mesmo medir algum objeto, ou até mesmo dentro da nossa própria escola, dentro da sala de aula, né, dentro das nossas aulas. Quando nós falamos de sistema de medida, nós estamos falando de um conjunto de maneiras que são criadas por cada povo para medir todas as grandezas existentes. Por exemplo, nós temos as medidas que são padronizadas e as medidas que não são padronizadas. E nós vamos estudar melhor sobre isso lá no nosso livro de matemática. Nós temos também como exemplo de grandeza a questão do comprimento e da largura, que é o que nós estudamos no nosso livro, a questão do metro, a questão do centímetro. Vamos continuar agora lá no nosso livro de matemática. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 40 e na página 41. E a tia Nicari vai explicar como que vocês vão fazer essa atividade, tá bom? Quando a gente fala de medidas padronizadas, nós falamos também sobre o centímetro. E para medir pequenos comprimentos, nós podemos usar uma unidade de medida chamada centímetro. Nós temos aí uns desenhos que podem ser medidos com uma régua graduada em centímetros. Então, olha aí esse carro, esse desenho do carro. Ele foi medido em centímetros, de acordo com essa régua, e vocês vão anotar aí nessa lacuna quanto que esse desenho desse carro tem em centímetros. Mesma coisa com o ônibus. Vocês vão olhar a régua, fazer leitura de imagem da régua e vai anotar aí quanto que em centímetros tem esse ônibus, ok? Indicamos também 1 centímetro, colocando o númerozinho 1, a letra C minúscula e a letra M minúscula, tá bom? Agora, nessa atividade, nós vamos usar uma régua para a gente medir esses desenhos. E em seguida, nós vamos ligar cada desenho à sua medida de comprimento. Então, vocês vão pegar a sua régua e vai medir o lápis, o clipe, o apontador, a tampa da caneta e o pincel. Depois que você fizer a medida desses itens, você vai ligar de acordo com a medida de cada um. Combinado? Na número 2, nós tá pedindo aí pra gente escrever a medida de cada trecho em azul percorrido pelas joaninhas para chegar na flor, né? E depois nós vamos calcular quantos centímetros cada uma percorreu no total. Então, nós temos aí a letra A, que é a primeira joaninha, que ela sai lá do ponto, ela passa 1, 2, 3, aí ela desce, depois ela segue novamente. A menininha, ela tá pedindo pra gente observar que a medida do lado de cada quadradinho é igual a 1 centímetro. Então, cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro.
ok? Então, ó, primeiro ela pulou 3 quadradinhos, né? Ela caminhou durante 3 quadradinhos. Então, se cada um tem 1 centímetro, esses 3 quadradinhos representam 3 centímetros, né? Depois ela desceu, fez mais 2 centímetros. Depois ela pulou 8 quadradinhos, também 8 centímetros. Depois ela subiu o quê? Mais 1 centímetro, né? Agora que você conseguiu compreender, você vai somar a quantidade e vai colocar aqui no final, tá bom? Já na letra B, não tem dado nenhum. Você vai ter que preencher exatamente o caminho que a Joaninha amarela fez. Combinado? Anotem aí, na aula online nós vamos fazer a correção. Agora, seguindo os lados dos quadradinhos, vocês vão precisar traçar o caminho mais curto para a Joaninha chegar até a flor. Então, tem um pontinho azul aí que vocês vão iniciar e um pontinho azul lá na flor onde vocês vão concluir. Então, vocês vão iniciar aí para fazer esse caminho, porém tem que ser um caminho mais curto, hein? Arrasem! Depois, nós temos o bumerangue, que fala o seguinte: o marceneiro da obra, ele precisa fazer uma moldura de madeira para a janela da casa, mas não sabe onde está o instrumento que irá utilizar para fazer a medição. Vocês vão voltar lá na abertura da unidade, vai encontrar esse instrumento, vai contornar. Que instrumento foi esse que o marceneiro perdeu, hein? Quero ver quem vai achar esse instrumento lá na abertura. Agora, vocês vão observar os instrumentos que estão sobre a mesa do marceneiro. O marceneiro tem uma mesa aí lá na abertura, repleta de instrumentos legais que ele utiliza, né? E vocês vão anotar aqui qual deles poderia ser utilizado para substituir o instrumento que ele perdeu, né? O instrumento perdido, tá bom? Então, tem que voltar lá na abertura para conseguir fazer essa atividade. E você aí? Você já precisou medir algum objeto pequeno? Como que você fez? Você já viu uma costureira? Como que ela mede os tecidos? Também tem outros profissionais que precisam medir outros objetos pequenos, né? E você? Objetos grandes. Que instrumento será que a gente pode utilizar para medir objetos grandes? Na aula online nós vamos debater mais sobre isso, tá, meus amores? Um beijo bem gostoso, um beijo virtual e até a nossa aula online, tá? Beijo, beijo, até daqui a pouco!